Agora a gente vai, então, a partir dessa contextualização, entender qual que é a ideia de Lutero a respeito de justiça, porque ele justamente ele faz uma reflexão é, contra a compreensão que era comum na época, no final da Idade Média. Então, a partir ali da página 53, se vocês me acompanham no segundo parágrafo, estamos ali, então, discutindo, né, no texto ali a pergunta do Lutero por um Deus misericordioso e a pergunta pela justiça de Deus, e o Wesley escreve: mais de uma década depois que Lutero encontrou a resposta que lhe deu a paz, ele fez uma madura exposição de sua descoberta. Em suas preleções de 1528 sobre Isaías 53, que curiosamente contém o cântico do servo vicário de Javé, que os evangelhos se abstêm de usar como referencial para a narrativa da paixão, Lutero forneceu essa integrante definição de justiça. Eis a nova definição de justiça. Justiça é o conhecimento de Cristo. E então, depois, ele explica que, que conhecimento de Cristo traz nisso um genitivo. Genitivo é o D, né? O conhecimento de Cristo. Esse D é o genitivo, que indica relação e indica posse. Indica as duas coisas, né? É um pouco ambíguo o que significa o D. E o Vestre escreve: o genitivo de cognitio Christi é duplo. É conhecimento sobre Cristo, um genitivo objetivo, e também ter o conhecimento que Cristo tinha, genitivo subjetivo. Então, o que significaria conhecimento de Cristo? Né? Retornando ali, o conhecimento sobre Cristo, ou seja, saber a respeito de Cristo. Qual foi a sua vida, qual foi a sua obra, quais foram os seus ensinamentos, quem é a sua pessoa, e ter o conhecimento que Cristo tinha. Isso é um genitivo subjetivo, que ele fala um pouco mais abaixo. Significa ter o relacionamento, intimidade com aquele no céu que Cristo tinha. Aquele a quem chamava Abba, Pai. Saber que Cristo veio para estar em nosso lugar na relação com Deus também significa que temos a permissão de estar no lugar do próprio Cristo. Esse genitivo subjetivo, então, de ter o conhecimento que Cristo tinha, aí a gente já retorna de novo à solução calcedônica que falávamos nos outros encontros, como algo primário, fundamental, essencial do cristianismo, que é a completa comunhão do humano e do divino na doutrina, na pessoa de Cristo, mas que Lutero, então, radicaliza isso e fala que essa comunhão que Cristo tinha com Deus é uma comunhão, né? Cristo está no nosso lugar e nós também estamos no lugar de Cristo. Então, Cristo está no nosso lugar como o representante da humanidade junto com Deus, de forma que quando Deus, no caso a transcendência, Pai, o Eterno, está em comunhão completa, plena com Cristo, ele está em comunhão plena, completa com toda a humanidade. Está com um, está com todos. Ao Uhum. mesmo tempo, se nós tomamos o lugar de Cristo, então também nós, como humanidade, estamos em comunhão plena, completa e total com Deus. Aí uma comunhão mística entre humanidade e Deus através de Jesus, então, como uma chave é, dimensional, vamos falar assim, um portal através do qual essas duas dimensões podem estar em comunhão, porque se Cristo era a comunhão do humano e do divino, então isso se radicaliza para todas as pessoas, para toda a humanidade, para toda a criação, de estar em comunhão o divino e o natural, o humano. Como se daria essa participação mística nessa comunhão? Bom, aí a gente pode resgatar tantos versículos bíblicos que falam a respeito do batismo, que Paulo escreve, que quando fomos batizados, fomos então sepultados e ressuscitados com Cristo. Então, o batismo faria, então, sacramentalmente, é,
a efetividade dessa comunhão mística, de tomar parte dessa comunhão do humano e do divino. Isso falando em termos ontológicos, em termos místicos. A novidade que Lutero traz a essa doutrina da comunhão, da ubiquidade do humano e do divino, através de uma comunhão mística do ser humano com Cristo, a gente lê no finalzinho ali da página 53 adiante, em que o Wesley vai explicar o conceito de troca maravilhosa. Ou seja, a novidade que Lutero traz a essa doutrina, dessa doutrina calcedônica, dessa comunhão entre o humano e o divino, que é possibilitado, primeiramente, pela própria natureza da pessoa de Cristo, que é comunhão entre o humano e o divino, e estendido misticamente, sacramentalmente à humanidade por causa do batismo, que faz com que o cristão se torne um pequeno Cristo, ou seja, ele ontologicamente passa a compartilhar o ser, a ontologia de Cristo, há essa cambialidade ontológica, existencial entre a humanidade e Cristo, mas o Lutero vai levar isso para o conceito de justiça, vai levar isso para a pergunta ética e moral. Vai dizer, então, que essa comunhão do ser humano com Deus, possibilitada através de Cristo, ele reflete isso, então, através do conceito de troca maravilhosa. Vamos ler ali na página 54, e daí a gente discute isso, bem no começo ali da página 54. A troca maravilhosa acontece nos dois sentidos. Cristo em nosso lugar e nós no dele. É a mesma linguagem que a linguagem ontológica, mas Lutero vai colocar a parte da justiça aí. Para o reformador, a falha da velha pergunta era que nela Cristo tomou o nosso lugar, mas nós não tomamos o dele. Isso significa que a justiça pode ser feita por nós, mas não em nós. A doutrina da troca maravilhosa que Lutero elabora significa, em poucas palavras, o seguinte: nessa comunhão perfeita que passa a haver entre o ser humano e Cristo, a parte ali, né? No sentido de Cristo toma o nosso lugar. Significa que Cristo toma sobre ele todo o pecado da humanidade e paga esse pecado e oferece em troca a justiça. Essa é a troca maravilhosa. A gente dá pecado e ele dá justiça. Agora, o nós tomarmos o lugar dele significa que não só essa comunhão é passiva, ou seja, Cristo toma o nosso pecado, paga esse pecado através da sua morte e devolve através da ressurreição justiça, e assim justificaria o ser humano, e daí a doutrina da justificação, justificaria o ser humano como uma dádiva, como presente, como uma obra dele e não uma obra nossa. Agora, o outro lado, o outro sentido dessa troca significa que também que a justiça é feita em nós. Então, nós tomamos comunhão na pessoa de Cristo e, portanto, a justificação não é só passiva de haver perdão dos pecados, mas nós participando da natureza de Cristo, a justiça é feita em nós, porque a justificação não passa apenas a ser passiva, mas passa a ser ativa. O que que isso significaria? Que agora nós somos transformados como pessoas justificadas, então a justiça não é mais a justiça retributiva, ou seja, o que que você faz e o que que você vai receber, mas a justiça distributiva. Agora, Deus nos faz pessoas justas para que essa justiça possa se expandir no mundo. A direção muda, perceba. Na primeira direção, Deus toma o lugar do juiz, daquele que observa. Ele então observa o que o ser humano traz, e daí, se o ser humano traz pecado, ele entrega punição, se o ser humano traz justiça, ele entrega premiação, no caso. A,
que é o céu, o galardão, a salvação, etc., ou pode haver até o caso da absolvição. O ser humano traz culpa, mas Deus entrega perdão. Na justiça distributiva, agora o ser humano não faz-se a si mesmo pessoa justa, mas é feito pessoa justa por Deus, e daí já não poderia valer aquela acusação de que os luteranos são preguiçosos e não fariam boas obras, porque Deus perdoa tudo por graça. Não, o ser humano é tornado pessoa justa, não só declarado pessoa justa, ele é tornado, ele é feito pessoa justa, justamente para que essa justiça se multiplique horizontalmente também.